Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. E sobre perseverança, eu gostaria de alegrar os nossos corações com Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 32. Amém? Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 32. A Bíblia vai dizer que Paulo, totalmente inspirado por Deus, Paulo foi um grande homem do Senhor. Ele é um grande homem do Senhor, porque ele não está morto. Ele é um grande homem do Senhor, não foi não, ele ainda continua sendo um grande homem do Senhor. Ele fundou igrejas. Por Deus, ele fundou igrejas e ele não simplesmente deixava as igrejas desamparadas. Ele, mesmo não podendo estar presencialmente, ele enviava cartas às igrejas. Cartas a essas igrejas para que a igreja do Senhor se lembrasse o tempo todo de quem eles eram, da missão deles. Então, cada carta que Paulo escrevia, ele tinha uma finalidade, ele tinha um objetivo. E muitas vezes um dos objetivos era exortar, outras vezes era abraçar, outras vezes era fazer eles lembrarem de quem eles eram e de quem era o Senhor na vida deles. E quando Paulo ele vai escrever para os hebreus, ele vai fazer essas duas observações, ele vai trazer essas duas lembranças para a igreja. Uma das primeiras lembranças que ele vai fazer lá no comecinho da carta dele aos hebreus, ele vai chamar um pouquinho a atenção, vai puxar a orelha dos hebreus, vai falar um pouquinho sobre a antiga lei. E agora, no finalzinho da carta, ele vai falar sobre essa nova lei que agora eles estavam vivendo. E é sobre essa nova lei que eu gostaria de ministrar aos nossos corações. Porque no verso de número 32, Paulo ele vai declarar o seguinte: olha, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com quem assim foram tratados. Vocês se compadeceram daqueles que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, Ele virá. E não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos aqueles que creem e são salvos. Então Paulo ele vai novamente trazer a lembrança da igreja para a igreja de Hebreus, justamente quem eles eram. Paulo ele vai falar com os hebreus simplesmente do que eles precisavam continuar fazendo. O que era? Era perseverar em Cristo Jesus. Mas essa perseverança, igreja, não é uma perseverança para alcançar, porque muitas vezes quando a gente fala um pouquinho sobre perseverança, talvez a gente pense aí num objetivo central, a gente pense em algo que a gente gostaria de alcançar terreno, ou até mesmo com o Senhor, alguma posição, algum milagre que Deus possa fazer, e a gente fala sobre perseverança. Não é essa perseverança que Paulo ele vai trazer. Por quê? Por que não é sobre essa perseverança? Porque essa perseverança,
o mundo ele ensina. O mundo ele vai ensinar que a gente tem que se perseverar para alcançar alguma coisa, perseverar para fazer o seu trabalho prosperar, perseverar para... Enfim, muitas vezes a gente carrega essa perseverança e traz esse sentido de perseverança, a gente traz para a nossa vida com Cristo. Porém, eu tenho aprendido com o Senhor, Deus ele faz coisas maravilhosas. Igreja, o nosso Deus, eu não tenho assim palavras para falar o quanto nós somos agraciados, o quanto eu e você somos abençoados pelo nosso Deus. Mas o objetivo sempre final dos ensinamentos do Senhor foi sobre salvação. O que Deus ele sempre quer nos ensinar é para nós que nós venhamos perseverar, para que a gente possa naquele grande dia experimentarmos essa eternidade que Ele já nos deu. Que Ele pagou esse preço para que nós tivéssemos esse acesso a essa eternidade. Então, de que esperança, de que perseverança Paulo está falando? Paulo está nos ensinando sobre a perseverança em nos mantermos com o Senhor alegres. Não é só sobre alcançar alguma coisa, mas é sentir alegria enquanto você está trabalhando nessa perseverança para conquistar algo com Cristo. Porque a gente pode pensar que perseverança é algo dolorido, e para algumas pessoas pode até ser, porque fala sobre lutar contra a nossa carne, fala sobre lutar contra as nossas vontades, e lutar contra a nossa carne, lutar contra a nossa vontade, igreja, não é fácil. Quando nós entendemos que precisamos mudar em alguma área, só pelo fato de nós entendermos que nós precisamos mudar em alguma área da nossa vida, a gente já começa uma batalha. Por quê? Porque o meu eu pecaminoso, ele está confortável a permanecer do jeito que ele quer permanecer. O meu eu, ele não quer ser moldado. A minha carne, ela não quer ser moldada. E o maior exemplo que eu tiro para falar sobre esse eu que não quer ser moldado, eu falo muito sobre a dieta. Eu não tenho melhor exemplo de citar do que senão a dieta. Quando você olha para dentro de você e entende que você precisa fazer uma dieta, pronto, já começa a luta. E aí já começa o nosso eu se sabotar. Segunda-feira, ano que vem, eu vou fazer, mas eu vou começar assim, eu vou fazer, mas eu só vou... E olha só como o nosso interior, ele tem dificuldade de se moldar para aquilo que é novo. O nosso interior, ele reconhece as coisas velhas, ele reconhece que precisa tirar as coisas velhas, mas ele tem dificuldade de tirar aquilo que não serve. É como uma mulher que olha ali para o guarda-roupa e fala, essa roupa aqui já não serve para mim. E se você for como eu, você vai tirar, você vai colocar. Mas na hora de desfazer, mas eu acho que eu posso ainda usar. Não é verdade? Você varre a casa, olha aquele objeto, isso aqui já não serve mais. Você fala, quando você está pronta para jogar no lixo, você fala, mas eu acho que ainda, de alguma maneira, dá para aproveitar. E quando a gente vai falar sobre Cristo e vai falar sobre perseverança, é quando justamente nós entendemos, nós olhamos para dentro de nós e entendemos, sabe, não pela nossa força, mas por Cristo. A presença do Senhor, ela nos constrange. A presença do Senhor, ela começa a falar o nosso coração. Não porque alguém está te incomodando, não porque alguém está te cobrando alguma coisa. Mas é porque você olha para dentro de você e você entende que o seu relacionamento com Deus precisa ser mudado. Você olha para dentro de você e você entende que você precisa abrir mãos de velhos hábitos para que o eu que Deus quer fazer florescer, ele realmente floresça. Só que ele só vai florescer quando a gente consegue lutar contra os desejos que querem nos aprisionar.
E isso requer de nós uma perseverança. Porque a Bíblia vai declarar que o diabo ele está em nosso derredor. Então a gente precisa perseverar para que ele desista por um tempo. Depois ele volta. E a nossa velha carne, ela é assim. A gente precisa perseverar. Quando a gente olha para dentro de nós, a gente... Cara, eu preciso mudar isso aqui. Então a gente entra nesse processo de transformação que a gente pode entender como perseverança. Porém, Deus não quer com que isso seja somente algo penoso, doloroso, que seja alguma coisa tipo, eu não queria, mas eu tenho que fazer. Não. O Senhor quer que a gente se alegre quando a gente começa a deixar as coisas que a gente precisa deixar. Deus quer que a gente se alegre quando a gente luta para perdoar e a gente no processo sente alegria porque nós estamos fazendo algo que é para o Senhor. Não é penoso, não é para ser. É para a gente sentir alegria porque nós estamos conseguindo abrir mão. Porque nós estamos em Deus nos vencendo. E aí olha o que Paulo ele vai falar. Ele vai encontrar essa igreja que vivia nas práticas do judaísmo, essa igreja que vivia na velha lei. E essa igreja agora, eles conseguem abrir mão dessa velha lei. Eles conseguem agora receber essa salvação pela graça que o Senhor está usando Paulo para falar com o seu povo. Eles conseguem entender que precisam deixar essa lei, né, que condena, mas essa lei agora para que eles precisam viver salvos pela graça. E eles conseguem fazer isso. Eles abrem mão da religiosidade. Eles abrem mão do judaísmo. E eles ainda vai declarar que ele abre mão dos bens deles. Olha o que Paulo vai dizer, olha, vocês serão ricamente porque vocês abriram mãos, sabe, dos seus bens. Olha aqui, ó. Vocês se compadeçam dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Ou seja, por amor a Cristo, confiscar o que eles tinham. Por amor a Cristo, aquela igreja, todo aquele contexto foi meio que aprisionando, foi tirando, foi roubando seus bens, sabe? Foi, como eu posso dizer, massacrando eles, para dizer, neguem a sua fé. Neguem esse novo Jesus que te apresentaram. Neguem esse estilo de vida. Neguem esse evangelho que estão te oferecendo. Neguem isso. Então, a religiosidade, aquelas pessoas começaram a pressionar essa igreja. E no começo, eles se sentiram muito alegres por causa dessa pressão. Eles se sentiram muito alegres pelo aquilo que eles estavam vivendo. Porém, chegou um tempo. Porém, no decorrer desse processo, eles já não estavam mais conseguindo suportar. Porém, no decorrer daquele... Eu estou aqui falando, imaginando o que eles estavam vivendo. Porém, naquele, sabe, no ápice, eles já estavam sem palavras dizendo, eu não aguento mais. E o que eles estavam fazendo? Para não ser tão hostilizados, porque eles aceitaram Cristo, para não ser tão massacrados, porque eles aceitaram Cristo, alguns deles começaram a abandonar a sua fé. Estavam abandonando a fé desse novo evangelho que Paulo estava pregando, estavam voltando às velhas práticas do judaísmo. E Paulo ele vai justamente trazer essa carta para falar com eles, olha, vocês precisam perseverar, porque é engraçado que ele vai declarar, vocês não são daqueles que retrocedem, vocês são daqueles que perseveram e são salvos. Paulo estava justamente trazendo isso, olha, lembra-se de quem vocês são. A igreja, eu e você, isso aqui não é uma palavra solta, é uma palavra para que a gente tome posse. E quando a gente olhar para dentro de nós e pensar em desistir, você vai trazer essa memória. Eu não sou
da igreja que retrocede. Eu sou da igreja de Cristo e eu avanço em perseverança. Toda vez que você pensar por algum motivo, seja interno ou externo, você pensar em parar, você tem que trazer vida através dessa palavra para o seu interior. E é uma bênção essa palavra. Não é uma, como eu disse, não é uma palavra solta para você tomar posse. Pelo contrário, ela já faz parte de você, porque já é uma das bênçãos que Deus já nos deu. Paulo poderia dizer, olha, você precisa perseverar, porque... Não, ele vai falar com propriedade. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que creem e são salvos. Olha que palavra poderosa está sendo ministrada e que nós precisamos tomar posse como igreja. O mundo, igreja, ele toma posse de tantas coisas e eles creem naquilo. Nós precisamos olhar essa verdade e tomar posse dela e falar, ela faz parte da minha vida. Eu sou aquele que não retrocede. Por que motivos a gente pode retroceder? Por esses dois motivos que eu falei. O primeiro foi por causa dessa pressão que eles estavam sofrendo pelaquilo que eles estavam querendo, sabe? Olha só, eles abriram mão de tantas coisas, mas agora eles estavam se sentindo tão pressionados que eles estavam pensando em voltar. Esse é um dos motivos. Às vezes o mundo ele faz isso, ele pressiona tanto a igreja, ele pressiona tanto você, e coisas que você já abriu mão lá atrás. Você começa a pensar, eu acho que eu preciso voltar. Já viu aquele emprego que você deixa lá no começo da caminhada? Você fala, eu vou deixar esse emprego aqui porque eu não tenho tempo para o Senhor. E você abandona. Só que chega num determinado momento, aquele dinheiro começa a te fazer falta. O que é isso? É o mundo te pressionando para dizer, você precisa daquilo ali. Você abre mão daquilo ali, mas você precisa abrir. E aí no nosso interior a gente começa, eu acho que eu posso voltar. Eu estou precisando muito. É um instinto de defesa carnal que tenta trabalhar no nosso interior para que a gente não avance com Cristo. Lembra do que eu falei? A gente joga fora aquele objeto, mas a gente fala, eu estou precisando, eu vou pegar de volta. Não estamos. A gente não precisa. E eu estou falando aqui sobre emprego, mas ele pode ser um sentimento. Às vezes a gente abriu mão de um sentimento e agora a gente acha que precisa daquele sentimento para viver com Cristo. A gente abriu mão de um hábito que agora a gente acredita que precisa. A gente abriu mão de um relacionamento. Ou seja, você sabe do que você abriu mão quando começou a caminhar. E lá no começo te trazia alegria, porque você abriu mão. Mas hoje é como se você Satanás começasse a te pressionar para falar, você precisa daquilo. Mas acredite, não precisa. Porque o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, igreja. E se você não precisou antes, não é agora que você vai precisar. Não importa o quanto o inferno vai tentar te pressionar, você precisa começar a profetizar sobre a sua vida. Eis que em Cristo eu vou viver tudo novo. Deus tem coisas novas para mim. A caminhada com Deus não é daqueles que retrocedem, mas são daqueles que avançam. E Satanás, ele vai tendo esse poder de fazer você acreditar que você precisa. Eu falava com os jovens de uma coisa bem legal, pastor. Porque o problema em si não é o pecado. Ele é problema, mas ele não é um problema. Eu vou explicar. O problema... Satanás, ele deixa ali, ele apresenta o pecado, mas a gente fica assim, o pecado, o problema não está nem naquilo ali. O problema é o que ele quer fazer? Ele quer fazer você acreditar que você precisa daquilo ali. Isso é que está o problema. Nós não precisamos, mas ele quer fazer você e eu acreditar que a gente precisa. E quando a gente olha e fala, cara, eu preciso muito, eu não consigo viver sem isso, é onde a gente consegue retroceder. É onde a gente aceita essa sugestão, porque ele
tenta fazer você acreditar que é você que está pedindo, mas é uma sugestão. Se você entende que é uma sugestão dele, é aquela história. Se Satanás se apresentar para mim e para você com chifre, com a cara feia, dizendo, vem para mim, tu vai, igreja. Eu lembrei aqui deixa eu falar. Imagina, Satanás vem, imagina se Satanás apresenta para Eva chifruto com a figura mesmo que ele é, porque a queda destroceu, né? Não dá para ser bonito. Mas ele vem para Eva, come essa maçã. Não era maçã, tá? Mas imagina, come essa maçã, come esse fruto. Não, peraí. Mas se ele maqueia e faz... Por que ele tentou fazer? Tentou primeiro fazer ela acreditar que ela precisava daquele fruto. Então ele maquiou. Então se ele se apresentar, se o pecado se apresentar da forma que ele é, a gente rejeita. Mas se ele se maquiar e faz você acreditar que é você que está pensando, é igual relacionamento abusivo. Eu olhei para o pastor, eu lembrei da psicologia, eu lembrei do relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo é mais pro homem ou para a mulher, não sei. Ele faz a pessoa, ele trabalha tão psicologicamente na cabeça da pessoa, que faz a pessoa acreditar que é ela que está pensando, mas na verdade é ele que está induzindo aquele pensamento. É uma ação maligna. Não é verdade? Então é isso que o Satanás ele faz. Ele quer fazer a gente acreditar que a gente precisa. Mas se a gente começar a trazer luz para dentro de nós e começar a se encher dessa presença do Senhor, dessa bondade do Senhor, dessa graça de a gente começar a confrontar todas as nossas guerras à luz da Bíblia, a gente vai conseguir perseverar. E talvez no começo não faça muito sentido, mas a gente precisa continuar perseverando. Ou seja, se lá atrás eu abrir mão, eu não vou voltar. E eu vou começar a orar, eu vou jejuar, eu vou repreender. Eu não sei, eu vou dar 3 pulos, eu não sei o que você vai fazer. Vou fazer devocional, vou falar, vem orar comigo 8 horas da manhã e não vou aparecer. Né? Não sei, mas a gente tem que encontrar em Deus forças, porque Deus, Ele é a nossa força. Deus, Ele não está aqui para te julgar. Eu amo as cartas de Paulo, que ele corrige, mas ele não julga. Ele fala, lembra de quem você é. Lembra de quem você é. Lembra de qual é o seu propósito. Lembra-se de qual é o seu valor. E aqui ele está dizendo, lembra-se que você não é daquele que retrocede. Então por que você está retrocedendo? Você não é daqueles que se curvam e caem. Você é daqueles que se levantam em Deus para conquistar. Então, eu não sei como está a sua vida com o Senhor. As guerras que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu sei. Não retroceda. Se você colocou um propósito em Deus no seu coração, igreja, não retroceda. Peça ajuda espiritual. Encontre o seu irmão, abre o seu coração, ore junto com ele. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas uma coisa eu sei, retroceder não é uma opção. Retroceder não é uma opção. Ou seja, se encham de fé, se encham, sabe, da presença de Deus, que ele vai declarar assim, ó, mas o justo, que é eu e você, ele poderia falar, aquele que tá, não, ele vai falar justo, olha que coisa boa, porque somos justificados pelo Senhor, sabe, ele viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Então, você não quer desagradar o Senhor, né? Eu tenho certeza que a gente não quer. Tiago 1:12, para a gente terminar, tá bom? Declara assim, ó, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Por que nós precisamos continuar perseverando?
Não é porque a gente vai emagrecer, não é porque a gente vai qualquer outra coisa. É porque tem uma coroa da vida, igreja, te esperando. Tem uma coroa da vida nos esperando. É por isso que você precisa continuar perseverando, e não só perseverando, se alegrando enquanto você persevera. Sabe por quê? Porque você está fazendo algo pro seu Deus. Então se alegre em cada conquista. Eu consegui orar hoje? Se alegre. Eu consegui vencer hoje? Se alegre. Se alegre no processo. Se alegre nas dificuldades. É difícil, mas em Deus a gente consegue. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus.